Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos continuar o assunto de morfologia falando sobre mais uma classe de palavras, o adjetivo. Já aprendemos que classe de palavras é o conjunto de palavras que foram criadas com uma certa semelhança entre as finalidades. Já aprendemos que o substantivo, por exemplo, é a classe que dá nome às coisas que existem. Mas existem também algumas palavras que dão característica a esses substantivos. Essas palavras são os adjetivos. Para entendermos melhor, vamos convidar você a ler o material didático que está disponível no link que se encontra na descrição da videoaula. Já leram? Trata-se do texto de uma coluna da jornalista Marilis Pereira Jorge, publicada na Folha de São Paulo. No fim das contas, nem é preciso se ler o texto até o fim. O texto consiste numa seleção de palavras que são atribuídas ao nosso presidente, Jair Bolsonaro. A maioria dessas palavras são adjetivos, com algumas exceções. Monstro, por exemplo, é um substantivo, que no fim das contas também pode funcionar como adjetivo. Mas a maioria daquelas palavras são adjetivos. Ignóbil, insensível, mentiroso, etc. O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características, como bom, mal, feio, grande, pequeno, rico, pobre, curto, longo, gostoso, amargo, doce, etc, etc. Os adjetivos podem se flexionar em número, singular ou plural, belo singular, belos plural. Também podem se flexionar em gênero, belo masculino, bela feminino. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo que modifica. Em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Só que na nossa língua, o adjetivo muda de sentido dependendo se ele vier antes ou depois do substantivo. Por exemplo, menina pobre se refere a uma pessoa de baixa renda. Pobre menina já tem o sentido de sentir dó dessa pessoa. Homem grande se refere a uma pessoa de alta estatura. Grande homem tem o sentido de valorizar a pessoa. Professor simples se refere a um professor humilde. Simples professor já tem o sentido de desvalorizar a pessoa pela profissão. Chamamos de locução adjetiva o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a um único adjetivo. Por exemplo, paisagem de campo é a mesma coisa que paisagem campestre. Então, de campo é uma locução adjetiva. Além das propriedades de gênero e número, o adjetivo também tem a propriedade de grau, que muitas vezes só pode ser reconhecido de acordo com o sentido da frase. Dizemos que um adjetivo está no grau comparativo quando ele relaciona a qualidade entre dois substantivos. Por exemplo, na frase João é tão inteligente quanto Maria. Nessa frase, o adjetivo inteligente está no grau comparativo de igualdade. João é mais inteligente que Maria, comparativo de superioridade. João é menos inteligente do que Maria, comparativo de inferioridade. O chamado grau superlativo se refere aos adjetivos cuja intensidade é destacada. Pode ser superlativo absoluto ou superlativo relativo. Grau superlativo relativo ocorre quando destaca a característica de um substantivo em relação ao conjunto. O Pico da Neblina é o mais alto do Brasil. Temos aí o grau superlativo relativo de superioridade. Regina era a menos inteligente da turma. Temos aí o superlativo relativo de inferioridade. Nós dizemos que um adjetivo está no grau superlativo absoluto quando o substantivo é destacado
sem se relacionar a nenhum outro, nem tampouco ao conjunto. O superlativo absoluto pode ser sintético ou analítico. O grau superlativo absoluto analítico ocorre quando o adjetivo vem acompanhado de uma palavra que lhe dá intensidade. Por exemplo, aquele livro é muito interessante. Já o grau superlativo absoluto sintético ocorre quando a intensidade do adjetivo é reforçada por meio de um sufixo. Baixíssimo, altíssimo, curtíssimo, magérrimo, dulcíssimo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na tua prova de vestibular, mas também na leitura de outros textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, já que na tua prova de vestibular também vão cair atualidades. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de você e que precisa ser estimulada. E a missão do canal continua sendo melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Assim você vai estar ajudando o nosso canal na missão de melhorar cada vez mais. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.